Você já teve aquela sensação estranha de que algo não estava certo em uma conversa, mesmo quando a pessoa estava sendo aparentemente simpática? Como se houvesse uma segunda conversa acontecendo por baixo da primeira. Uma linguagem secreta que seu corpo captava, mas sua mente ainda não conseguia decifrar. Existe um fenômeno fascinante que os psicólogos chamam de dissonância emocional. É quando nosso cérebro primitivo detecta sinais de perigo que nossa mente racional ainda não processou completamente. Essa capacidade de percepção foi desenvolvida ao longo de milhares de anos de evolução e pode ser nossa maior aliada para navegar em relacionamentos complexos. Imagine que você está em uma biblioteca antiga, folheando um livro manuscrito. À primeira vista, o texto parece normal, mas, conforme você olha mais de perto, percebe que algumas palavras foram apagadas e reescritas por cima. A tinta nova brilha diferente da original sob a luz. Da mesma forma, pessoas que habitualmente manipulam outros desenvolvem camadas de comunicação, uma superficial e socialmente aceitável, e outra mais profunda, carregada de intenções ocultas. Essa sobreposição de mensagens cria o que podemos chamar de palimpsesto emocional, uma comunicação onde a verdade original foi raspada e substituída por uma versão mais conveniente. Mas assim como os manuscritos antigos, sempre restam vestígios da mensagem original, esperando para serem descobertos por olhos atentos. O primeiro sinal dessa duplicidade aparece no que chamaremos de elogios com espinhos. Você conhece aquela situação quando alguém te parabeniza pelo seu sucesso, mas de alguma forma você sai da conversa se sentindo menor do que quando entrou? Isso acontece porque certas pessoas desenvolveram uma habilidade refinada de entregar veneno embrulhado em papel de presente. Por exemplo, quando você conta sobre uma promoção no trabalho, essa pessoa pode responder: "Que bom para você." Espero que você consiga lidar com toda essa pressão nova. Tecnicamente, é um elogio e uma demonstração de preocupação. Emocionalmente, é uma sugestão de que você pode não estar à altura do desafio. Essas mensagens duplas não são acidentes. Elas nascem de um conflito interno profundo entre o que a pessoa sente realmente, geralmente inveja ou ressentimento, e o que ela sabe que deveria expressar socialmente. Carl Jung chamaria isso de uma manifestação da sombra, aqueles aspectos de nós mesmos que preferimos manter escondidos. A inveja, quando não reconhecida e integrada de forma saudável, se torna como uma infecção que precisa encontrar uma forma de se expressar. E ela frequentemente escolhe o disfarce da gentileza preocupada ou do conselho bem-intencionado. Você já reparou como algumas pessoas parecem ter um radar interno para suas vulnerabilidades? Elas conseguem, com uma precisão cirúrgica, tocar exatamente nos pontos que mais te incomodam, sempre com um sorriso no rosto e alegando estar apenas tentando ajudar. O segundo padrão que emerge é o que podemos chamar de colecionismo de segredos alheios. Certas pessoas se transformam em bibliotecários não autorizados da vida privada dos outros. Elas arquivam, catalogam e redistribuem informações pessoais como se fossem moedas de troca em um mercado emocional. Observe como algumas pessoas se iluminam quando você compartilha algo pessoal, não com a luz calorosa da empatia, mas com o brilho frio da aquisição. É como se elas estivessem mentalmente adicionando sua revelação a uma coleção particular, pensando em como e quando essa informação poderá ser útil. Esse comportamento revela uma visão transacional dos relacionamentos. Para essas pessoas, intimidade
não é sobre conexão genuína, mas sobre acumulação de poder. Cada segredo compartilhado com elas é como entregar uma arma que pode ser usada contra você mais tarde, quando for conveniente. Jung observou que, frequentemente, criticamos nos outros aquilo que não conseguimos aceitar em nós mesmos. Pessoas que compulsivamente fofocam sobre outros estão inconscientemente tentando se livrar de seus próprios defeitos, projetando-os em alvos externos. É mais fácil apontar a desonestidade alheia do que reconhecer a própria duplicidade. Você já conheceu alguém que parece incapaz de deixar outra pessoa ter um momento de protagonismo? Essas pessoas vivem em um teatro mental onde existe apenas um holofote, e ele deve sempre estar apontado para elas. O terceiro sinal se manifesta no que chamamos de competição invisível. Algumas pessoas transformaram a vida em um jogo de soma zero, onde o sucesso de outra pessoa automaticamente representa uma perda pessoal. Elas não conseguem celebrar as vitórias alheias porque as interpretam como evidência de sua própria inadequação. Imagine um jardim onde todas as plantas competem desesperadamente pela mesma fonte de luz, em vez de encontrar seu próprio espaço para florescer. Essas pessoas vivem em um jardim mental onde acreditam que existe apenas um raio de sol disponível para toda a humanidade. Quando você conta sobre suas férias maravilhosas, elas imediatamente precisam contar sobre as férias ainda mais incríveis que tiveram. Quando você menciona um livro que te inspirou, elas conhecem um autor ainda melhor. Quando você compartilha uma conquista pessoal, elas sempre têm uma história que torna a sua parecer pequena em comparação. Essa necessidade compulsiva de upgradar qualquer experiência compartilhada revela uma ferida profunda na autoestima. Pessoas seguras de si mesmas conseguem celebrar os outros, porque não veem o sucesso alheio como uma ameaça à sua própria identidade. Existe uma diferença sutil, mas importante entre compartilhar experiências por conexão e compartilhar por competição. No primeiro caso, a pessoa está tentando encontrar pontos em comum e criar intimidade. No segundo, está estabelecendo hierarquia e marcando território emocional. Talvez você já tenha notado como certas pessoas parecem ter um cronômetro interno que mede exatamente quanto tempo você pode falar sobre si mesmo antes que elas redirecionem a conversa de volta para elas. É como se existisse uma cota de atenção que elas não conseguem permitir que seja ultrapassada. O quarto padrão é ainda mais sutil e, portanto, mais perigoso. Alguns indivíduos desenvolveram a habilidade de se alimentar emocionalmente do sofrimento alheio, não de forma obviamente cruel, mas através de uma presença vampiresca durante momentos de vulnerabilidade. Pense em como certas pessoas aparecem magicamente sempre que você está passando por dificuldades. Inicialmente, isso pode parecer cuidado e amizade, mas observe mais de perto. Há algo na energia delas que não condiz com compaixão genuína. É como se elas estivessem assistindo a um filme-drama, onde você é o protagonista em apuros e elas são espectadores fascinados. Essa dinâmica pode ser comparada a um restaurante emocional, onde algumas pessoas se alimentam das emoções intensas dos outros. Elas não necessariamente desejam seu mal, mas, inconscientemente, se nutrem da intensidade dramática que sua dor produz. O que torna isso particularmente confuso é que essas pessoas podem oferecer conselhos, demonstrar preocupação e até mesmo fornecer apoio prático. Mas há sempre uma qualidade voyeurística em sua atenção, como se elas estivessem coletando sua dor
para algum propósito interno que você não consegue identificar. Jung chamaria isso de uma forma distorcida de projeção, onde a pessoa usa o sofrimento alheio como uma tela para processar seus próprios traumas não resolvidos. Em vez de enfrentar suas próprias feridas, elas se viciam na intensidade emocional que emana das feridas dos outros. Agora, observe o contraste. Quando algo bom acontece em sua vida, essas mesmas pessoas se tornam estranhamente indisponíveis ou desinteressadas. Sua alegria não oferece o mesmo tipo de nutrição emocional que sua dor proporcionava. Você já reparou como algumas pessoas usam o silêncio como uma forma de controle? Não o silêncio natural da introversão ou da reflexão, mas o silêncio calculado, projetado para criar ansiedade e dependência emocional. O quinto sinal aparece na forma de ausências estratégicas. Certas pessoas aprenderam a manipular sua disponibilidade emocional como um artista manipula luz e sombra em uma pintura. Elas aparecem quando precisam de algo e desaparecem quando você precisa delas, criando um padrão que mantém você sempre em um estado de incerteza. Essa tática é particularmente eficaz porque explora uma necessidade humana fundamental, a previsibilidade nas relações. Quando não conseguimos antever o comportamento de alguém importante para nós, nosso cérebro entra em um estado de alerta constante, tentando decifrar os padrões e antecipar as próximas ações da pessoa. É como tentar navegar usando um mapa, onde algumas estradas aparecem e desaparecem aleatoriamente. Você nunca tem certeza se o caminho estará lá quando precisar dele, então gasta energia mental excessiva planejando rotas alternativas e se preocupando com possíveis abandono. Pessoas que empregam essa estratégia geralmente aprenderam, em algum momento de suas vidas, que controlar a disponibilidade emocional lhes dava uma vantagem sobre os outros sensação de poder em relacionamentos onde se sentiam impotentes. Pode ter sido uma estratégia de sobrevivência que se tornou um padrão destrutivo na vida adulta. O silêncio delas não é vazio, é carregado de intenção. Elas sabem exatamente o impacto que sua ausência causa e, em algum nível, derivam satisfação desse poder de influenciar o estado emocional dos outros através da retirada. Você consegue lembrar de alguma vez em que sentiu que estava andando sobre cascas de ovo com alguém, nunca sabendo que versão dessa pessoa você encontraria a cada interação? O sexto, e talvez mais revelador sinal, é o que podemos chamar de multiplicidade de personas. Algumas pessoas desenvolveram não apenas uma máscara social, mas um guarda-roupa inteiro de personalidades diferentes para diferentes audiências. Imagine um ator de teatro que tem tantos papéis diferentes que perdeu contato com quem realmente é quando as cortinas se fecham. Essas pessoas se tornaram tão hábeis em apresentar versões de si mesmas adaptadas ao que acreditam que cada situação exige, que a linha entre autenticidade e performance se dissolveu completamente. O que torna isso problemático não é a adaptação social normal. Todos nós ajustamos nosso comportamento dependendo do contexto. O problema surge quando as versões são tão drasticamente diferentes que parecem vir de pessoas completamente distintas, e quando essas versões são usadas manipulativamente para extrair benefícios específicos de diferentes relações. Por exemplo, com você elas podem ser vulneráveis e precisando de apoio. Com outro amigo, elas se apresentam como a pessoa forte que sempre dá conselhos. Com colegas de trabalho, elas são a pessoa bem-sucedida e confiante. E com familiares, podem assumir o papel da vítima
incompreendida. Cada versão contém elementos que contradizem as outras, mas as pessoas em cada compartimento da vida dessa pessoa raramente têm acesso suficiente para notar as inconsistências. É como se ela mantivesse universos paralelos, onde diferentes versões de si mesma existem simultaneamente. Jung descreveria isso como uma persona que cresceu até consumir completamente o eu autêntico. A máscara social, que deveria ser apenas uma ferramenta de navegação social, se tornou a única identidade que a pessoa conhece. Viver dessa forma requer uma energia mental considerável. É preciso lembrar quais informações foram compartilhadas com quem, quais emoções foram expressas em cada relação, qual versão da própria história foi contada para cada audiência. É um trabalho full-time de gerenciamento de impressões. Para você, como observador, os sinais dessa fragmentação aparecem como pequenas inconsistências, histórias que não se alinham completamente, reações que parecem ensaiadas, emoções que não parecem genuinamente conectadas à situação presente. Agora que exploramos esses padrões, surge uma pergunta importante: como podemos desenvolver nossa capacidade de reconhecer essas dinâmicas sem nos tornarmos paranoicos ou céticos demais em relação aos outros? A chave está no que podemos chamar de calibração emocional. Assim como um músico afina seu instrumento antes de tocar, precisamos regularmente afinar nossa percepção emocional para distinguir entre harmonia genuína e dissonância disfarçada nas interações humanas. Comece prestando atenção às suas sensações físicas durante conversas. Seu corpo frequentemente detecta incongruências antes que sua mente consciente as processe. Uma tensão no estômago, um aperto no peito, uma súbita fadiga. Esses podem ser sinais de que algo na interação não está alinhado, mesmo que superficialmente tudo pareça normal. Desenvolva também o que podemos chamar de visão periférica emocional. Em vez de focar apenas no conteúdo literal das palavras, mantenha uma consciência ampla do tom, da linguagem corporal, das microexpressões e, principalmente, de como você se sente durante e depois da interação. Pessoas autênticas tendem a produzir uma sensação de consistência energética, mesmo quando estão passando por momentos difíceis ou expressando emoções intensas. Há uma qualidade sólida e reconhecível em sua presença. É como uma assinatura emocional única, que permanece identificável através de diferentes estados de humor e circunstâncias, em contraste pessoas que, habitualmente, manipulam ou dissimulam frequentemente, produzem uma sensação de estática energética. Há algo escorregadio ou indefinível em sua presença que torna difícil ter uma sensação clara de quem elas realmente são. Outra ferramenta valiosa é observar padrões ao longo do tempo. Comportamentos isolados podem ter explicações inocentes, mas padrões revelam intenções. Se alguém consistentemente responde aos seus sucessos com frieza disfarçada de preocupação, ou sempre aparece quando você está vulnerável, mas nunca quando está celebrando, isso não é coincidência. Preste atenção especial a como as pessoas se comportam quando acreditam que não estão sendo observadas. Os momentos de descuido revelam mais sobre o caráter verdadeiro do que horas de performance consciente. Você já notou como algumas pessoas mudam completamente quando pensam que ninguém importante está vendo? Observe como elas tratam garçons, porteiros ou pessoas que percebem como tendo menos status social. Esse comportamento é um indicador muito mais confiável de caráter do que como elas se comportam
quando querem impressionar. Agora, uma vez que você tenha desenvolvido essa percepção aprimorada, o que fazer com ela? O objetivo não é se tornar um detetive emocional ou viver em constante suspeita, mas sim fazer escolhas mais informadas sobre onde investir sua energia emocional e confiança. Estabeleça o que podemos chamar de fronteiras energéticas graduais. Com pessoas que demonstram padrões questionáveis, você pode manter relações cordiais sem necessariamente se tornar íntimo ou vulnerável. Isso não significa ser falso ou manipulativo você mesmo, mas sim ser seletivo sobre quanta profundidade emocional você oferece. Desenvolva também sua capacidade de dieta informacional com certas pessoas. Assim como você pode escolher não consumir alimentos que não fazem bem ao seu corpo, pode escolher não consumir informações ou energias que não fazem bem à sua mente e coração. Isso não significa cortar pessoas sumariamente ou se tornar julguimental, mas sim reconhecer que nem todos os relacionamentos precisam ou devem ter o mesmo nível de intimidade e confiança. Alguns relacionamentos são como jardins que requerem cuidado constante e produzem flores. Outros são como plantas suculentas que prosperam com cuidado mínimo e distância apropriada. Uma das descobertas mais libertadoras nesse processo é perceber que a forma como os outros te tratam diz muito mais sobre eles do que sobre você. Quando alguém não consegue celebrar suas vitórias, isso revela sua própria luta interna, não uma deficiência em você. Quando alguém usa informações que você compartilhou contra você, isso mostra sua própria falta de integridade, não sua ingenuidade. Essa perspectiva pode ajudar você a não personalizar comportamentos tóxicos. É como entender que quando alguém está dirigindo agressivamente no trânsito, eles estão expressando algo sobre seu próprio estado interno, não fazendo um comentário sobre seu valor como pessoa. Ao mesmo tempo, essa compreensão não deve se tornar uma desculpa para aceitar tratamento inadequado. Compreender as feridas que levam alguém a ser manipulativo não significa que você deve se submeter à manipulação. Compaixão e proteção própria podem e devem coexistir. Lembre-se de que sua energia emocional é um recurso precioso e limitado. Assim como você não deixaria alguém invadir sua casa e reorganizar seus móveis sem permissão, não deve permitir que outros reorganizem seu estado emocional através de manipulação ou toxicidade. Uma prática útil é fazer periodicamente o que podemos chamar de auditoria relacional. Depois de passar tempo com diferentes pessoas, pergunte-se: como me sinto? Estou mais energizado ou drenado? Sinto-me mais claro sobre quem sou ou mais confuso? Sinto-me apoiado em meu crescimento ou sabotado? Essas perguntas simples podem revelar padrões poderosos sobre quais relacionamentos estão realmente servindo seu bem-estar e quais podem estar operando como vazamentos energéticos em sua vida. O objetivo final não é criar uma fortaleza emocional impenetrável, mas sim desenvolver o que podemos chamar de permeabilidade seletiva, a capacidade de estar aberto e vulnerável com pessoas que demonstraram ser dignas de confiança, enquanto mantém fronteiras apropriadas com aquelas que não demonstraram. Pense nisso como desenvolver um sistema imunológico emocional saudável. Não se trata de evitar todos os micro-organismos, mas de reconhecer e responder apropriadamente àqueles que podem causar dano, enquanto permite que interações saudáveis fortaleçam e nutram seu sistema. Às vezes, o processo de desenvolver essa
discernimento pode ser doloroso. Você pode descobrir que pessoas que considerava amigas próximas, na verdade, estavam operando com agendas ocultas. Pode perceber que alguns relacionamentos que valorizava eram mais unilaterais do que você havia reconhecido. Essa dor é parte natural do crescimento da consciência. É como limpar um armário. No processo, você pode encontrar itens que pensava ter perdido, mas também precisa se desfazer de coisas que não servem mais. O espaço resultante permite que novas possibilidades entrem em sua vida. Uma das recompensas mais significativas deste desenvolvimento da percepção é a capacidade aprimorada de reconhecer e atrair relacionamentos genuinamente saudáveis. Quando você sabe como é a autenticidade, torna-se um ímã para outras pessoas autênticas. Há algo magnético sobre pessoas que se conhecem bem e têm fronteiras claras. Elas atraem outros que também valorizam honestidade e crescimento mútuo, enquanto, naturalmente, repelem aqueles que procuram relacionamentos para exploração ou drama. Você já reparou como algumas pessoas parecem ter uma capacidade natural de atrair relacionamentos positivos? Frequentemente, isso não é sorte, mas sim o resultado de terem desenvolvido exatamente essas habilidades de discernimento e autenticidade. Jung falava sobre o processo de individuação, o desenvolvimento contínuo da personalidade única e autêntica de cada pessoa. Parte deste processo envolve aprender a distinguir entre sua própria voz interior e as vozes dos outros, entre suas próprias necessidades e as projeções que outros fazem sobre você. À medida que você se torna mais claro sobre quem você é e o que valoriza, torna-se mais difícil para outros projetarem suas próprias questões não resolvidas sobre você ou manipularem suas percepções sobre si mesmo. É como desenvolver um senso interno de norte verdadeiro. Não importa quanta confusão ou manipulação outros tentem criar ao seu redor, você tem um ponto de referência interno confiável para a navegação. Este desenvolvimento de discernimento também pode transformar sua relação com a solidão. Muitas pessoas toleram relacionamentos problemáticos porque temem ficar sozinhas. Mas quando você desenvolve uma relação saudável consigo mesmo e aprende a distinguir entre solidão e isolamento saudável, a qualidade de sua companhia torna-se mais importante que a quantidade. Há uma diferença profunda entre estar sozinho porque você está fugindo de conexões genuínas e estar sozinho porque você está seletivamente esperando por conexões que realmente valham a pena. O primeiro é isolamento baseado no medo. O segundo é discernimento baseado no amor próprio. Às vezes, as pessoas mais sábias emocionalmente são aquelas que passaram períodos significativos sozinhas, não por incapacidade de se relacionar, mas por recusa de se contentar com relacionamentos que não honram quem elas realmente são. Como você pode começar a implementar essas percepções em sua vida diária? Comece pequeno. Na próxima semana, simplesmente observe suas reações corporais durante conversas. Não tente mudar nada ainda, apenas desenvolva consciência. Depois de alguns dias fazendo isso, comece a notar padrões. Quais pessoas, consistentemente, deixam você energizado versus drenado? Quais conversas fluem naturalmente versus aquelas que parecem exigir performance constante de sua parte? Gradualmente, comece a fazer pequenos ajustes. Talvez passe um pouco menos de tempo com pessoas que consistentemente drenam sua energia, ou seja, um pouco mais seletivo sobre informações pessoais que você compartilha, até ter uma sensação mais clara da integridade da pessoa. Lembre-se de que este é um processo de desenvolvimento,
não uma transformação instantânea. Seja paciente consigo mesmo, enquanto aprende essas novas habilidades. Haverá momentos em que você perderá sinais ou fará escolhas que depois perceberá que não foram as melhores. Isso é parte normal do aprendizado. O que importa não é a perfeição, mas a direção. Cada pequeno aumento na consciência, cada fronteira um pouco mais clara que você estabelece, cada vez que escolhe honrar sua intuição sobre uma situação, tudo isso contribui para uma vida mais autêntica e relacionamentos mais saudáveis. Você já começou a notar algum desses padrões em sua própria vida? Que situações específicas vieram à sua mente enquanto explorávamos essas dinâmicas? Compartilhe suas reflexões nos comentários. Às vezes, dar nome às nossas experiências é o primeiro passo para transformá-las. E se essas perspectivas ressoaram com você, considere se inscrever no canal para mais conteúdo sobre psicologia, desenvolvimento pessoal e a arte de viver com maior autenticidade e discernimento. Lembre-se, desenvolver essa capacidade de discernimento não é sobre se tornar desconfiado ou fechado, mas sobre se tornar mais hábil na arte de investir sua energia emocional onde ela será valorizada e reciprocada. É sobre escolher relacionamentos que nutrem seu crescimento em vez de drenar sua vitalidade. Sua intuição é mais sábia do que você imagina. Sua capacidade de perceber verdade e autenticidade é um dom que pode ser desenvolvido e refinado. Confie nesse processo de desenvolvimento da consciência. Ele é um dos investimentos mais valiosos que você pode fazer em si mesmo e em sua qualidade de vida. Este material tem fins educativos e não substitui aconselhamento psicológico profissional. Se você está lidando com relacionamentos particularmente tóxicos ou situações que afetam significativamente seu bem-estar mental, por favor, considere buscar apoio de um profissional qualificado.